Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? A graça e a paz, em o nome de Deus, o nosso Pai, e do seu Filho Jesus, para você, para toda a sua família e para toda a humanidade. Daniel Meireles, aqui para a gente ter a nossa reflexão do dia de hoje. Como é que você lida com o perdão? Você é uma pessoa que consegue liberar o perdão tranquilamente? Consegue receber uma ofensa de uma pessoa, absorver essa ofensa e conseguir de repente perdoar essa pessoa caso ela venha se arrepender diante de você? Esse é um questionamento que todo cristão deve fazer, pois o nosso Deus, ele é um Deus perdoador. Ele é um Deus que ama um coração arrependido. Então, quando as pessoas elas cometem algum erro, algum pecado contra nós, cristãos, nós devemos sim, da mesma forma como Jesus nos perdoou, nós também devemos perdoar as falhas das pessoas que nos ofendem. Vamos abrir aqui uma passagem que se encontra em Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21, que diz o seguinte: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não, até 7, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-os aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Naquela época, o povo de Israel, ele tinha o costume de perdoar até 3 vezes uma ofensa de uma pessoa. Acima de 3 vezes, o costume deles era não perdoar. Por isso que Pedro, ele fez essa pergunta para Jesus nesse versículo 21, quando ele fala: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Então Pedro pensou: bom, se a média é 3, são 3 vezes, então acho que se eu duplicar essa média aqui, for para 6 e botar mais um aqui, que é o número perfeito, eu acho que eu vou estar me exaltando aqui, vou estar com uma boa média falando aqui para Jesus. Até 7 vezes, Jesus? Aí Jesus, com plena sabedoria, respondeu a Pedro: Eu lhe digo, não até 7, mas 70 vezes 7.
Então aqui Jesus, ele mostrou através desta alegoria que o perdão, ele tem que ser infinito. Um perdão tem que ser, sempre que a pessoa vier diante de você arrependida de algum pecado que ela fez contra você, você tem que perdoar. Você, como cristão, não tem a opção de não perdoar uma pessoa. Você tem que perdoar. E aqui Jesus, mais uma vez, demonstrando para Pedro que ele deveria perdoar não apenas 7 vezes, mas sim sempre, 70 vezes 7. Versículo 23. Por isso o reino dos céus é como um rei, que desejava acertar as contas com os seus servos. Aqui a gente vê que o rei, ele tem total autoridade sobre os seus servos e conservos. Então ele pode fazer o que ele desejar. E quando nós fecharmos os olhos para esse mundo e abrirmos os olhos para a eternidade, e estivermos diante do tribunal de Deus, nós iremos da mesma forma prestar contas ao rei, prestar contas do tempo que nós gastamos, investimos errado, muitas vezes do perdão que nós não desprendemos. Vamos aqui colocar diante do tribunal de Deus todas as peculiaridades das nossas vidas. E nós devemos sim mostrar para Deus, e Deus vai perguntar se a gente perdoou, se a gente deixou de perdoar. E aqui ele falou o seguinte: quando começou o acerto, no versículo 24, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Em algumas versões trazem 10.000 talentos. 10.000 talentos é muito, muito, muito dinheiro. Dinheiro praticamente impossível dessa pessoa conseguir pagar de volta. Então, esta era a quantia que ele estava devendo para o seu rei. E aqui, olha o que aconteceu. Versículo 25. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O interessante é que este rei é um rei misericordioso, ele é um rei justo, ele é um rei que ele pode fazer o que quiser com os seus servos e conservos, porque ele é rei, rei tem toda a autoridade. E quando a gente lê essa passagem aqui, a gente vê que é um rei que realmente se preocupa com os seus servos e conservos. Porque se ele estava devendo essa grande quantidade aí, ele poderia muito bem ter pago com a vida de seus familiares. Mas não, esse rei, ele optou por quê? Por vender esta família e seus bens para que fosse pago essa grande quantia aí, ou pelo menos amenizar um pouco dessa grande quantia que este servo estava devendo. Então aqui a gente não vê o rei condenando o servo e a sua família, mas sim simplesmente vendendo, fazendo com que o senhor dele, que era o rei, vendesse a sua família para que ele tivesse um outro senhorio. Mas o servo, quando ele percebeu que isso ia acontecer, no versículo 26 diz: o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Além de tudo, além dele ser um devedor, ele é um mentiroso, porque a quantidade de valores que ele estava devendo para o rei é algo impagável para uma pessoa comum. Mas ele se humilhou, falou que iria dar um jeito para pagar, e o rei, com toda a sua misericórdia, com todo o seu amor, simplesmente cancelou a dívida e ele ficou livre para poder viver a sua vida tranquilamente. Olha só. No versículo 28, mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários.
100 denários é como se fosse um denário, ele significa um dia de trabalho. Então o valor de um dia de trabalho era o que ele estava devendo. Na verdade 100 vezes isso, né? Então 100 dias de trabalho. Então uma quantia perfeitamente pagável para uma pessoa comum, diferentemente desta do servo e do rei. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que me deve. Então, olha só, foi uma atitude totalmente diferente da atitude que o rei teve com ele. O rei não encostou o dedo, ou não mandou ninguém encostar o dedo no servo, porém, este servo, com o seu conservo, foi lá e enforcou o seu conservo, pois ele estava devendo uma quantia pagável para o servo. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. E esta é uma afirmação verdadeira. Ele poderia sim pagar esta quantia, pois era uma quantia plenamente saciável, diferentemente da quantia do servo para com o rei. Porém, ele teve uma atitude totalmente diferente. O interessante aqui nesta parábola aqui é que o conservo agiu exatamente como o servo fez com o rei. Mas a ficha dele não caiu, o clique dele não deu. Ele não percebeu que a situação era a mesma, só que de forma inversa. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Como é que uma pessoa conseguiria pagar uma dívida sendo presa? Mas ele resolveu prendê-lo até que pagasse a dívida. Versículo 31. Quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Olha aqui, que pergunta maravilhosa. Será que a gente não deveria ter a mesma misericórdia com os outros que realizam algum pecado contra a gente, da mesma forma como Deus teve misericórdia em se entregando numa cruz por amor a você e a mim? Que pergunta. Então nós devemos ter da mesma forma a mesma misericórdia que Deus teve conosco, nós para com o nosso próximo. Mesmo porque esse valor aqui do conservo para o servo era um valor que ele poderia pagar. Mas o servo poderia muito bem cancelar a dívida da mesma forma como o rei cancelou a sua dívida. E aqui o rei no versículo 34 diz: irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. E aí Jesus finaliza dizendo: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Lembra na oração dominical que fala: perdoe as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores? Se Deus colocar isso em prática realmente no nosso juízo final, será que nós estaremos em dívida ou estaremos em crédito com Deus? Então, isto é uma atitude, o perdão é uma atitude que nós devemos fomentar nas nossas vidas e colocar cada vez mais em prática para que nós possamos, da mesma forma, desprender o perdão da mesma forma como já o recebemos de Deus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com a sua vida e com o seu bom procedimento. E vamos juntos rumo aos céus, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Tamo junto aí. Se você gostou do vídeo, dá um like e se inscreva no canal. Valeu!